Seja muito bem-vindo à sua quarta aula do curso de Angular. Hoje nós vamos aprender sobre diretivas. Então bora pro código. Estou com o Notion aqui aberto. Se você não gosta dessa introdução, pula direto pro código, mas eu acho importante sempre dar uma explicada do que nós vamos fazer no dia. Então, diretivas no Angular, elas adicionam comportamentos à sua aplicação, aos seus componentes. Então são coisas muito importantes, como laços de repetição ou desvios de condição. No Angular nós temos diretivas de atributos, que é o ngClass, o ngStyle e o ngModel. Nós já vimos o ngModel por relance no curso, mas nós vamos ver muito mais eles quando nós formos tratar de formulários. E o ngClass e Style vai ter uma aula exclusiva para eles. Hoje nós vamos falar sobre diretivas estruturais, que é o ngIf, o ngFor e o ngSwitch. O ngSwitch eu não irei falar nesse curso porque isso não é usual. Eu não vejo nas aplicações Angular no mundo corporativo e de produção o ngSwitch usado com muita frequência. Mas na descrição vai estar o link da documentação do Angular. Basicamente, diretivas estruturais vai fazer a manipulação do HTML do componente. Então vamos direto aqui para o tópico. A primeira coisa que nós vamos ver é o ngIf. Então vamos lá para o Visual Studio Code e vamos entender como isso funciona. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso componente, diretivas. Um nome bem genérico, bem fácil da gente entender. Aqui no TS, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma variável do tipo booleano. Então eu vou colocar como mostrar algo ela, ou dizer que ela é um boolean que ela vai iniciar como falso. No HTML, vamos só criar uma estrutura aqui bem básica do Bootstrap, só para a gente entender como nós podemos utilizar essa diretiva. Então vamos colocar um background aqui, rapidinho, e vamos chamar de div1. Se nós formos aqui nessa aplicação agora, inicializarmos ela, aqui no app.html, utilizar o nosso componente que nós acabamos de criar. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, assista às aulas anteriores. Vamos importar o componente, já está importado, então está tudo certo. Vamos abrir aqui o nosso localhost 4200. Ele deu um erro, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ele está falando que não é um componente conhecido. Confesso que eu não entendi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho e eu já volto. Bom, na verdade eu só tive que parar a aplicação e inicializar de novo, porque eu acho que eu importei a aplicação no meio do build e o Angular acabou se perdendo. Então, voltando aqui para nossa aula. Eu só quero mostrar essa div se esta variável for verdadeira. Como é que nós fazemos essa manipulação no Angular? É simples, usando o ngIf como diretiva, e aqui nós passamos a controlar isso. Então é o nosso asterístico, ngIf com if, com i maiúsculo, igual o nome da variável. Para nós usarmos o ngIf, nós vamos ter que importar esse comportamento do Angular Common. Então nunca se esqueça disso. Usou o ngIf, você precisa importar esse comportamento. A partir desse momento, a div sumiu aqui, porque essa variável é falsa. Se nós mudarmos ela para true, como verdadeiro, a div voltou a aparecer. Isso começa a nos dar algumas habilidades, alguns comportamentos muito bons. Vamos dizer que no clique de um botão, nós queremos que essa variável mostrar algo seja mudada para verdadeiro. Mostrar algo, vou chamar aqui. Então, mostrar div1. Vamos criar esse método na nossa classe e o que ele vai fazer é simplesmente transformar em true esse mostrar algo, ok? Aqui eu acho que ele está reclamando porque tem o mesmo nome, tá? Então eu vou colocar o sufixo event aqui. A nossa div não está aparecendo, porque a variável mostrar algo inicializa como falso, mas ao clicarmos ao botão e transformarmos a variável em verdadeiro, a div aparece. Olha que interessante, olha como as coisas começam a se encaixar. Nós podemos ter outro evento aqui, nós podemos ter o outro botão que vai dizer que vai esconder algo. O que esse método aqui vai fazer é simplesmente transformar em falso. Então, aqui eu mostro a div e aqui eu escondo. Aqui nós começamos a ter comportamento, que é a manipulação do DOM que nós conversamos lá no início. Então, olha que interessante, você começa a ter manipulações do tipo, tá, eu quero que se o usuário clicar aqui, mostre essa coisa na tela, senão não vai mostrar. Você começa a ter poder sobre o template, isso o Angular te dá muito fácil.
E você não precisa ter exatamente uma variável para cada elemento. Vamos dizer que eu só quero que esse elemento apareça na tela se a div estiver mostrando, porque não faz sentido eu esconder algo que não está mostrando na tela. Eu posso aqui também utilizar o ngIf no mostrar algo e o comportamento vai ser igual. Então, se mostrar div, ela vai mostrar agora a div e o botão de esconder. Ao clicar, foi para falso, nenhum dos dois elementos está aparecendo. Você acabou de aprender como utilizar ngIf. Você pode ter outra div aqui. A gente pode simplesmente criar uma segunda coluna aqui do Bootstrap. Ele já vai criar o mostrar algo 2. Então vamos utilizar mostrar algo 2 aqui. E aqui, se eu não me engano, ele criou mostrar algo evento 2 e esconder 2. Então aqui 2 e 2. Acho que foi isso que ele fez. Foi isso? Foi isso. Então aqui nós temos dois botões, mostrar algo 2. Aqui deixa só eu trocar para mostrar algo 2. E aí é os dois botões que controlam elementos diferentes da tela. Então você pode ter absolutamente quantos ngIfs você quiser apontando para uma mesma variável ou não. E você começa a ter o controle muito grande da sua tela. Isso é bem interessante. Então vamos marcar nosso ngIf como concluído. Agora vamos para o ngFor e vamos usar o ngFor com botões. Eu vou dar uma limpada aqui no componente, tá? E um dos segundos comportamentos que nós podemos querer no Angular é ter laço de repetição, ou seja, eu ter uma variável que contém nome de pessoas, por exemplo, e eu quero mostrar essas 50 pessoas, por exemplo, que tem na tela nesse array. Como é que a gente faz isso com o Angular? É tão simples quanto um ngIf. Então eu vou criar uma variável usuário, eu vou dizer que ela é do tipo N aqui, tá? Array. E por padrão essa variável vai conter nomes de pessoas. Então Lucas, Ana, João, Maria e Pedro. Vamos dizer que eu quero mostrar isso em forma de botão na tela. Eu quero que o Angular passe por cada item que tem dentro desse array e mostre na tela. Isso é muito simples também. A gente vai usar a diretriva agora ngFor. E aqui ela tem uma sintaxe um pouquinho mais complexa do que o if. A gente precisa criar uma variável aonde o Angular vai guardar aquele item que naquele momento está percorrendo no array. Se você não entendeu, você vai entender agora. Então vamos dizer que eu estou criando uma variável, então let usuário, e a gente vai percorrer o array de usuários, que é o array que nós demos o nome aqui. E nós queremos mostrar o nome no botão como valor. Então a gente vai usar interpolação, aprendemos lá atrás, e nós vamos dizer que o seguinte, vai interpolar com o usuário. Então o que o Angular vai fazer aqui? Ele vai passar 2, 3, 4, 5 vezes por esses usuários, porque ele contém 5 itens. Então a primeira vez que ele passar por usuários, a variável usuário vai deter o valor de Luca. A segunda vez, de Ana. A terceira de João, Maria e Pedro. Então você sempre precisa declarar uma... Você pode dar o nome que quiser aqui, você pode dar batata, feijão, mas eu te aconselho a dar um nome significativo para você não se perder depois, para você poder utilizar o valor daquele momento do loop. E aqui a mesma coisa que nós fizemos com o ngIf, nós temos que importar o ngFor, que também vai vir do Angular como, tá? Eu vou tirar só o ngIf porque não faz sentido, a gente não está mais usando. Isso é uma boa prática, sempre vai limpando a memória da sua aplicação, carregando só o que você precisa. E aqui nós temos os 5 botões com Lucas, Ana, João, Maria e Pedro. Você acabou de aprender como interpolar, fazer laços de repetição. Olha que interessante. Vamos falar agora de select. Eu vou complicar um pouquinho agora esse laço de repetição. Vamos dizer que aqui nós vamos ter também um usuário, mas nós vamos ter objetos aqui. E esse objeto vai conter um atributo ID e um atributo nome, beleza? Vamos deixar o Copilot aqui completar para nós. Então nós vamos ter Lucas, João e Maria, e eles vão ter o ID 1, 2 e 3. Vamos ver que isso daqui veio de uma API, ok? E você vai querer popular agora um select na tela. Então você vai ter um select e você vai ter os options aqui nele, ok? Bom,
Como veio os dados de uma API, você não sabe qual que é o dado que está ali, mas você pode utilizar o ngFor. Então você vai dizer let usuário, off usuários, normal. Mas é comum a gente ter um atributo value no select para ser o valor que nós vamos enviar para o back-end, e aqui nós vamos mostrar outra coisa que faça sentido para o usuário. Não faz sentido aqui para o usuário mostrar 1, 2, 3. Faz sentido eu mostrar Lucas, João, Maria, Ranieri, seja o que for. Mas como é que a gente faz? Porque se eu vim aqui só e adicionar usuário, como nós fizemos antes, ele vai dizer que é um objeto. Ele está falando, olha, eu não estou entendendo o que você quer fazer aqui, porque eu tenho um atributo ID e tenho um atributo nome. O que você quer que eu use aqui? É aqui que entra a mágica do Angular. Nós podemos acessar os atributos. Então aqui nós podemos dizer assim, cara, use o atributo nome do objeto. Eu não chamei de nome? Deixa eu botar em letra minúscula. Isso daqui foi um erro muito bom. O Angular é case sensitive, tá? Então se aqui tiver como estava assim, aqui você precisa também fazer assim, tá? Então aqui ele já mostrou Lucas, João e Maria. E aqui no valor do select, agora eu vou querer dizer para ele o seguinte, cara, olha, veja bem, nós vamos fazer um bind nesse value. Eu quero que você use o usuário.id aqui. Se nós viermos aqui e inspecionar o elemento, aqui no select, nós podemos ver que está 1, 2 e 3, que são os IDs que nós passamos dos objetos. Eu vou botar aqui 4, 50 e 70. Se nós viermos aqui, 4, 50 e 70. Então é assim que nós percorremos o objeto. Aqui em cima, ele estava percorrendo o quê? Um array de string. Então eu não tinha um objeto, eu só fazia interpolação direta. Aqui nós precisamos dizer para ele o seguinte, olha, eu quero que você use o atributo ID do objeto que está aqui, o atributo nome. Então a primeira vez que passar no ngFor é ID vai ser o 4, depois é o 50 ou 70. Funciona exatamente da mesma maneira, só que você tem um objeto complexo. Vamos marcar o ngFor com select. Nós podemos ter tabelas agora. Eu vou dar uma limpada aqui, porque tabela é um negócio um tantinho complicado, tá? Então deixa eu só fazer umas modificações, dar uma centralizada, para a gente não ficar com muita coisa na tela, tá? Então aqui a gente vai dizer que vai ter uma tabela, que ela vai ter um... O Pilot tá ajudando, que ela vai ter um ID, vai ser um nome e vai ter também uma coluna para idade. Vamos complicar um pouquinho mais aqui, tá? E aqui o corpo da tabela. E a gente vai querer fazer um ngFor nos itens, beleza? Então aqui vamos modificar só um pouquinho. Então vamos ver que o Lucas tem uma idade de... Vamos ver, fechou. Copilot completou o array. Eu amo Copilot. Eu aconselho vocês, se vocês podem pagar. Eu sei que é um pouquinho caro, mas vale a pena. Então vamos ver que agora a gente quer percorrer esse array para montar essa tabela. Então vamos ver que a gente vai ter uma TR, correto? E aqui nós vamos ter o nosso famoso ngFor. A gente vai chamar de let usuário, off usuários, e a gente vai ter o nosso TDs aqui. Então o ID, o nome e a idade. Se nós virmos aqui na nossa aplicação, nós temos ID, nome e idade. Deixa eu só passar as classes do Bootstrap aqui, só para deixar mais bonitinho, para a gente conseguir enxergar isso daqui melhor, tá? Ficou bem melhor. Então olha que interessante. Lucas, 25 anos, o ID dele é 4, 5, Ana, 30, 35, Pedro e 6. Montar uma tabela que pode ter vindo de um back-end. Isso é muito interessante. Então, você na verdade pode usar o ngFor em qualquer elemento HTML que você quiser. Escuta bem, qualquer elemento. E qual que é a sintaxe do ngFor? Asterisco, ngFor. Você declara uma variável para guardar o valor do item da interação naquele momento, usa o operador off e passa o nome da variável que você declarou aqui no seu arquivo .ts. E ele vai criar absolutamente um loop, não importa a quantidade de itens do ngFor e tudo que tiver dentro. Grave muito bem isso. É do item que tem o ngFor declarado e tudo que tiver dentro. Isso é muito importante de você entender. Então, vamos marcar com
objeto na tabela, e aqui com objetos usados no Select a gente já aprendeu com o Select. Se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar as notificações. E eu espero que isso tenha te ajudado muito. Que Deus te abençoe. E eu vou deixar alguns cards aqui de outros cursos que nós temos. Nós temos C Sharp, Docker,